Olá, meus amigos, de volta para tratar de um tema relevante para a família brasileira. Isso é porque as pessoas normalmente, quando planejam o seu patrimônio, planejam às vezes, né, de forma irregular. Faz um testamento, faz uma doação ou usa de instrumentos que são legais, são previstos na lei, mas esses instrumentos não possibilitam que você faça algo com proteção, algo que garanta a perenidade do seu patrimônio, que garanta a perenidade para os seus filhos. Enfim, são instrumentos que não viabilizam, né, de forma mais eficaz, né, esse planejamento patrimonial. Então, o que nós vamos tratar hoje é de apenas um deles, né, que é o testamento. Então, se a gente ainda pudermos indagar ou falar para vocês em conceito de testamento, eu não seria viável tratar do dispositivo legal que dá esse conceito, que eu estaria trazendo para vocês é muita juridiquice. Essa não é a intenção. Eu tenho que tratar aqui de forma clara, bem objetiva, para que vocês possam compreender. Porque este conteúdo se destina às famílias brasileiras. Então não se destina a colegas, a advogados, né, ou a autoridades do meio judiciário. Ele interessa, sobretudo, a família brasileira que precisa fazer o seu planejamento patrimonial. E eu quero aqui destacar que o testamento não é um instrumento legal para fazer esse planejamento patrimonial, porque ele é gerador de conflitos, né? Ele é gerador de problemas emocionais na família. Porque às vezes você faz o testamento por ser uma declaração de última vontade, uma declaração unilateral, né? Não tem participação dos beneficiados, e às vezes se faz até numa carta, se faz em um documento até talvez em cartório, né, ou até com o acompanhamento de um colega, mas às vezes esse documento ele não lhe traz tantas garantias, né, de eficácia de sua validade. Na maioria das vezes esses documentos são contestados em juízo e o inventário não pode ser concluído se você ainda não tiver uma declaração de validade do testamento dita por um juiz. Então, essa já é uma das grandes desvantagens de se fazer um testamento. Porque fazer um testamento para depois ele estar sujeito à discussão em juízo para saber se ele vale ou não vale, então não é uma ferramenta adequada, porque ele está sempre trazendo uma insegurança. E essa insegurança, especialmente quando um dos beneficiados se sente ferido em seus direitos, ele aciona o judiciário e esse testamento não pode ser logo declarado válido até que se esgote as instâncias. Então você pode fazer uma ação judicial para declarar a invalidade desse testamento, você tem um juiz de primeiro grau, você tem um recurso para o Tribunal de Apelação do Estado, depois você tem um recurso para o STJ e pode ir até o STF. Então, uma causa dessa natureza pode ter um tempo, né, acima de 4, 5, 10 anos. E esse tempo inviabiliza que se conclua o inventário. Um outro defeito, impacto muito negativo do testamento é que ele não previne inventário. Então, imagine, o inventário é uma coisa muito cara, é um instrumento muito caro. Então, para alguém, depois que ele não está mais aqui e que precisa regularizar os bens em nome dos herdeiros, precisa fazer o inventário. E isso é caríssimo, né? O inventário pode levar de 20% a 40% de custo do patrimônio deixado, né, por aquele que suou, que derramou seu suor, que trabalhou o tempo todo, que construiu um patrimônio e depois ver os seus herdeiros, né, ficar com apenas 60% do que ele deixou. Então é algo que realmente não é feito para se utilizar. Tem na lei, que aquele que não fizer o planejamento patrimonial da família vai ter que, seus filhos, um dia fazer inventário. Isso está na lei, não é? Mas então o testamento, que é um instrumento prévio ao inventário, é para alguém dizer como é que ele quer que os seus bens, né, sejam distribuídos entre os beneficiados. Então, normalmente, quando alguém escolhe um instrumento de inventário ou de testamento, é porque já quer beneficiar alguém.
E essa forma de já querer beneficiar alguém pode ferir um direito de uma legítima, né? Por exemplo, né, fazer um testamento deixando para a esposa 60%, para os filhos 40%, quando o filho tem direito a 50%, né, dos bens deixados pelo pai, ou se for o caso, pela mãe. Então imagine um testamento que não regule isso completamente, vai ter demanda judicial, né? E nós podemos trazer exemplo aqui dos riscos do planejamento patrimonial dos famosos via testamento. E a esse exemplo eu posso trazer para vocês o caso, por exemplo, de Chico Anísio. Chico Anísio, ao fazer seu testamento, deixou de fora um dos herdeiros, o Boneco, que é um artista também famoso, humorista famoso, né? Tal qual o seu pai, Chico Anísio. Vocês imaginem o impacto emocional disso. Um filho saber que ficou fora do testamento do pai. Isso causa uma dor imensurável, uma dor enorme, né? Uma frustração. Aí o filho, eu adorava tanto meu pai, gostei tanto do meu pai fez isso comigo. Né? Imagine os senhores a causa, o drama desse impacto emocional. Né? E seguindo esse exemplo, né, se vocês forem à internet, baixar, vocês vão ver que essa questão do testamento de Chico Anísio ainda dura na justiça, trazendo impacto também financeiro, né, de corrosão do patrimônio. Porque à medida que isso se delonga, os bens vão precisar de manutenção, pode não ter recurso para fazer a manutenção, não pode fazer a partilha, o herdeiro não recebe para cuidar do bem, fica sempre na dúvida, isso vai corroendo o patrimônio. Esse impacto financeiro é normalmente duradouro e penoso. Ao fim, ao cabo, quando recebe a herança, já talvez não vale mais a pena. Né? Primeiro que já criou a questão emocional, que já colocou herdeiros contra herdeiros, né? Segundo, que levou para o judiciário, aumentando o volume de processos na justiça. Não é? Então, isso não é a ferramenta adequada. Eu vou dar outro exemplo, né, de outro famoso rico, né, e que pode vocês consultar isso na internet, né, do Gugu Liberato, né, que também fez um testamento. E os seus sobrinhos, né, e os seus filhos e a sua companheira contestou esse testamento em juízo. Então ele faleceu em 2019, né, e esse testamento foi ser validado recentemente, por decisão recente, já na terceira instância, no STJ, né, em 2023, que levou 4 anos só para dizer que o testamento é válido. Então somente a partir de agora que começa a questão da resolutividade do inventário. E lá vai ter mais discussão sobre essa partilha. O que coube para um, o que coube para outro, está dentro da cota do testamento, se não está. Então, gente, não é a ferramenta adequada. Outro exemplo de um outro famoso que adotou, né, o testamento como ferramenta do planejamento patrimonial, né, foi Marcos Paulo, que deixou uma carta como um testamento, deixando 60% dos bens para a esposa e 50% para os filhos. Isso gerou conflito, gerou, então, demanda judicial, gerou problemas emocionais, gerou problemas financeiros, porque esse patrimônio ficou sem poder ser distribuído entre seus legítimos herdeiros. Assim, gente, eu estou dando 3 exemplos de 3 grandes famosos que assumiram, né, o risco de fazer o seu planejamento patrimonial pela via do testamento, para demonstrar para os senhores que, do ponto de vista, né, de proteção patrimonial, de evitar conflitos, de evitar o inventário, que é tão caro, tão moroso, né, e tão cheio de conflitos, para fim de evitar tudo isso, o planejamento patrimonial da família deve ser feito com os pais em vida, né, para que eles possam fazer algo, né, dentro, né, de substituindo, né, o CPF por uma pessoa jurídica, e dentro dessa pessoa jurídica, com 1, com 2, com 3, enfim, fazer um sistema que lhe permita trabalhar suas atividades operacionais do seu trabalho, da sua profissão, da sua atividade, né, sem correr risco àquele patrimônio que fica ali dentro de uma empresa, né, protegido com todas as cláusulas, né, de proteção prevista na lei, inclusive a cláusula que
proíbe a penhora e que não permite, né, o sequestro, que não permite o bloqueio dos bens, porque eles estão indo para uma instituição, você está institucionalizando os bens e trazendo para os seus, né, herdeiros, né, para os seus filhos, como um ato de amor, um patrimônio com proteção, né, contra medidas judiciais futuras, contra a investida de terceiros, né? Eu me refiro aqui também, às vezes, noras, às vezes genros indesejados, né? Que também fica protegido desse aspecto, né? Isso, gente, só é possível quando você decide fazer um planejamento patrimonial da família, utilizando das regras legais, utilizando da licitude. Isso não é coisa do outro mundo. Vários famosos também fizeram isso, planejamento patrimonial da família, ao exemplo, né, do ex-dono da Globo, né, de outros ricos, né, do Brasil, né, o velho dono da Odebrecht e tantos outros que deixaram o seu patrimônio preservado, né, de bloqueio judicial, a exemplo de Eike Batista, né, que faliu e tal, mas o patrimônio estava preservado antes dele ter qualquer problema de dívida fiscal, de licitude, de qualquer causa que pudesse afetar o patrimônio. Ele fez seu planejamento patrimonial e hoje ele tem esse patrimônio que os seus filhos ficaram e ele é usufrutuário disso. Ele tem a garantia não só dele, mas de seus filhos, da perenidade do patrimônio. Veja como isso é tão importante, tá? Então, gente, se você gostou desse vídeo, né, dê um clique, né, divulgue ele entre seus amigos, né, divulgue ele entre seus parentes, né, vamos fazer com que esse conteúdo jurídico chegue a toda a sociedade brasileira para que não fique ignorante no assunto. Não é ignorante porque não teve educação, é ignorante porque ignora, porque não conhece, porque não sabe que existe essa ferramenta, esse planejamento fantástico, né, que ele possa prevenir o inventário, evitar o inventário, não muda nada, ele continua administrando o seu patrimônio, tem até cláusula de reversibilidade, né? Mas também ele pode deixar tudo resolvido, de modo que quando ele aqui não estiver mais entre nós, os filhos terão a chave desse cofre e vão fazer a gestão desse patrimônio tal qual ele fazia, sem ter que pagar nada a advogado, sem ter que ter a intervenção de um juiz, sem precisar de cartório, nada. Fica tudo resolvido. Acompanhe então, gente, esse canal que nós traremos mais conteúdos dessa magnitude para que a partir de agora vocês tomem conhecimento da existência desse instituto jurídico que é a institucionalização dos bens do patrimônio através de um planejamento do patrimônio da família.